aí, voltamos, meus amores, queridões dessa vida, com a doutora Rosimeire Gobo, nos contando um pouquinho das doenças inflamatórias, autoimunes, e nós estávamos falando dos celíacos. Quanto ao glúten, a pessoa que para de consumi-lo antes de fazer os exames. O que acontece, doutora Rose? Então, assim, se você tem qualquer dos sintomas que eu comentei, então, distensão abdominal, dor abdominal, diarreias frequentes, alterações de nutrientes, né, não consegue recuperar ferro, zinco, A, B12, B9, essa idosa está sempre baixo, tem cansaço excessivo que não justifica pela rotina, geralmente os sintomas mais clássicos são esses, diarreias eu já falei, alteração de intestino, até pode ter intestino preso também, né? Você tem que procurar alguém capacitado antes de retirar o glúten. Não retirem o glúten Senão antes. vai dar um falso resultado. Eu posso dar um falso negativo, porque eu não estou em consumo do glúten, que está provocando essa reação no intestino, e aí eu não faço o diagnóstico. E uma doença celíaca não tratada de forma adequada, não diagnosticada e tratada, né, de forma adequada, eu posso ter complicações. Câncer de intestino pode estar relacionado, linfomas, porque eu tenho um processo inflamatório ali que está constantemente sendo, né, o intestino constantemente agredido, né? Então eu posso ter alterações aí para câncer. Eu posso ter uma doença celíaca refratária ao tratamento. A hora que eu resolver, depois de 30 anos de doença celíaca, resolver tratar, ela pode não responder à retirada do glúten. Então tem essa questão. Que complexo, né, gente? Né? E assim, e não é fácil fazer a exclusão total. Quando eu tenho doença celíaca, eu tenho que excluir todo o contato, consumo de glúten. E tem glúten em produtos de beleza, medicamentos, bebidas que a gente às vezes nem acha, não estou falando da cerveja, que a cerveja tem, né? Uhum. Existem cervejas sem glúten, mas existem várias bebidas que a gente teve a experiência com o Vi, né? Dele reagiu. A gente foi ver no rótulo, tinha assim, contém glúten pequenininho no rótulo. Né? Então a gente tem que ficar muito atenta, porque a contaminação cruzada vai dar sintoma. Porque é muito difícil. Vocês vão descobrir aí em casa, né, gente? Uma empresa, Sim. Uma casa pequena de produtos, eles vão angariar mais dividendos atendendo amplamente as pessoas do que uma parcela ínfima, talvez não seja tão ínfima, viu, gente, das pessoas, não é? Eu acho que as pessoas não vão ter tão bom coração e generosidade de falar só vou atender os celíacos, eles podem entrar aqui que não tem contaminação cruzada. Mas ele vai ser alimentação, e o outro que vai ser os produtos de beleza, o outro que vai ser... vai ter que ficar muito atento sempre à questão do rótulo, da rotulagem, né, em qualquer lugar. Mas assim, por exemplo, você vai viajar, você tem que avisar no hotel, no voo, que você é celíaco, que você tem restrição alimentar, porque isso já é um direito do consumidor, né, em relação a hotéis, viagens. Agora, uma outra coisa que a gente tinha comentado é a intolerância ao glúten não celíaca. Eu posso ter os mesmos sintomas, a mesma coisa, mas eu não tenho uma doença autoimune envolvida, eu não tenho a autoimunidade. Eu retiro o glúten, eu melhoro dos sintomas e a contaminação cruzada não vai me causar problema. Então, por exemplo, a aveia. A aveia para o celíaco tem que ser aquela aveia certificada sem glúten. Tá. A aveia do paciente a pessoa que tem intolerância ao glúten não celíaca, pode ser uma aveia normal. Porque o traço do glúten que tem ali não vai dar problema. Esse paralelo vai ser feito no profissional. Que Exato, vai saber porque aí eu tenho os anticorpos com biópsia, que vão diagnosticar o celíaco, mas eu já tenho visto cada vez mais pessoas intolerantes ao glúten, que eu pesquiso e os anticorpos são negativos. Mas tem todos aqueles sintomas. Então ele não tem essa autoimunidade presente. Só é intolerante. Exatamente. Tá. Exatamente. E esse pobre coitado, gente, que sim, é um pobre coitado do celíaco, esse com a doença autoimune, não aquele só intolerante. Ele pode desenvolver outras intolerâncias, outros problemas. Outras doenças autoimunes. A partir do momento em que a gente tem a primeira doença autoimune, é como se abrisse a porteira.
É mais ou menos isso. Meu Deus! Você fica mais suscetível a ter uma segunda, uma terceira. Isso vale para qualquer autoimune, tá? A quais daí, no caso? Qualquer doença autoimune. Lactose? Não. Aí, desenvolver outras doenças no sentido de autoimunidade. Tá? Ah, eu tô dizendo de alimentos. Ah, tá. Então, peraí, já que eu comecei, isso. né? Quando você tem, por exemplo, a tireoidite de Hashimoto, que é uma doença autoimune da tireoide, eu tenho que estar pesquisando nesse paciente ao longo da vida se ele não vai desenvolver uma doença celíaca. Ou vice-versa. Eu tenho um paciente com doença celíaca. Eu tenho que estar de olho e atento aos marcadores de autoimunidade, porque ele pode desenvolver outras autoimunes ao longo da vida. Espondilite anquilosante, a artrite reumatoide, tireoidite de Hashimoto, entendeu? Mas que dó dessa pessoa, Por gente. quê? Porque o sistema imune dela não é muito capaz, entendeu? Tá. Então a gente tem que estar sempre cuidando do intestino para que essa imunidade fique boa para ele não ter problemas lá na frente. Hashtag ficou a dica, tá, gente? Porque vocês imaginam uma pessoa que já é intolerante à lactose. Ela passa a desenvolver, ou não é nem intolerante, é autoimune. É autoimune. Essa outra, eu gostaria de ficar com a doutora Rosa aqui com vocês 3 dias para ela explicar tudo para nós, mas ela vai voltar. Agora vamos continuar com as alimentares. Então, se eu tenho um problema com glúten, né? Eu não digiro glúten. O que está acontecendo no intestino? Ele está permeável. Qualquer proteína, macroproteína, que não foi digerida de forma adequada e que está chegando nesse intestino, eu posso ter reação. Então, eu posso ter reação com as proteínas do leite, a caseína, que é uma proteína do leite. Eu posso ter reação ao amendoim. Eu posso ter reação a frutos do mar, ao ovo. Eu posso ter reação a outras proteínas, além do glúten. O que essa pessoa come daí? Preciso saber o que ela ingere. Tudo que não seja inflamatório. Ela não vai a um restaurante, gente, ela não vai... Consegue, meu Deus do céu. Consegue. Seu sobrinho vai, curte, aproveita, vive a vida, não vive? Então, mas vive-se a vida um pouquinho mais caro, tá, gente? Ah, sim. Diga-se de passagem, mas me dá a impressão daí que quem é mal... Gente, quem tem uma vida mais precária monetariamente, como é que vai fazer? Mas a gente tem inúmeras receitas, por exemplo, pão sem glúten. Farinha de arroz, maisena, amido de milho, né? A maisena é a marca. Amido de milho, polvilho, são farinhas sem glúten, que você pode fazer pão, bolo. Eu faço pão sem glúten em casa e bolo sem glúten há muito tempo. E fica super gostoso e um custo muito baixo quando você faz em casa. Aí na casa, tendo essa logística problemática, todo mundo vai ter que se enquadrar por causa se for doença celíaca, se for autoimune. Se for doença celíaca, sim. Num avião, vou dar um exemplo, existe a alimentação para os normais e para os veganos, mas eu não vi a orientação para o celíaco. Eu acho que você tem que fazer a solicitação antes. Na compra da passagem, você tem que colocar, porque eles perguntam, né, que você vai preencher lá, se tem algum problema, doença, tarará, limitação, ou enfim. E aí você vai colocar. Será que as empresas fornecedoras das... Então, isso é uma coisa muito séria, porque tem reação. E entra um processo, eu já entro aí no você já está no jurídico, né? E tem reação. Mas, assim, lógico, no primeiro ano de um diagnóstico, de qualquer coisa crônica, né? Você tem aquele impacto inicial do diagnóstico. Você fala, nossa, e aí? O que eu vou comer? Mas eu posso comer todas as frutas, verduras, legumes. Lógico que esse primeiro 2 anos aí, às vezes você está reagindo a outros alimentos por conta desse processo inflamatório no intestino, né? Depois que você consegue melhorar toda essa permeabilidade intestinal, consegue equilibrar o que estava deficiente, melhora todo o sistema. Fica redondinho o sistema. Exato. Aí você consegue consumir os alimentos normais, né, que eu falo. Você consegue consumir todas as verduras, os legumes, as frutas, as carnes, as leguminosas, que é o grupo dos feijões, as batatas, os tubérculos, enfim, você tem uma infinidade de coisas. Fazer pãozinho com batata doce fica uma delícia, porque você usa outras farinhas que não de trigo, e num custo muito baixo. Perfeito. Muito baixo. Aí, gente. Então, o baque é o inicial.
é o tratamento, adquirir microvilosidades novamente, eu adorei. Você gostou das microvilosidades? E depois, quando estiver tudo redondinho, você vai se adaptando ao novo sistema. Sim. E com certeza você será mais saudável dos que se alimentam de uma gama variadíssima, que nem é tão boa de alimentos. Exatamente, porque aí você tem um hábito mais saudável. Isso vale para alergias, as hipersensibilidades alimentares em geral, que é o que eu vejo. Uma criança que tem, por exemplo, um problema com leite, que a gente retira, lá atrás, com 1 aninho, 2, ela não vai criar o hábito das outras coisas. E geralmente é uma criança que come melhor, aprende a comer melhor, né, ao longo da infância, porque não foi colocado na rotina dela as guloseimas, os ultraprocessados, não fez parte da rotina. Sorvete, requeijão, iogurte, né? Eu faço sorvete, mas diferente. Eu faço sorvete à base de frutas, sorvete à base... leite de inhame é uma coisa super barata, a cara da Cá. Inhame é ótimo para dengue, viu, Cá? Verdade. Para aumentar a plaqueta. O meu já foi embora. Tá. Lembra? A gente estava com dengue e não pude recebê-la. O leite de inhame é um custo muito baixo. Leite de aveia, você compra aveia e bate com a água. Então, são alternativas saudáveis para substituição, por exemplo, de um leite da vaquinha. Sim. Né? Tem muitas coisas para ser faladas, digeridas por vocês, por mim aqui, digeridas, né? Pela mestra. Absorvidas. Digeridas, absorvidas aqui, ó. Tá? Doutora Rose, eu gostaria de considerações finais. Tá. Eu acho que a gente precisa olhar muito... Por que a gente está tendo um aumento muito expressivo de alergias, de intolerâncias? A gente estava falando do TEA, né, do transtorno do espectro autista, do TDAH, de doenças crônicas, aí diabetes está tendo muita coisa, doenças cardiovasculares. O que a gente precisa olhar? Sempre para a base do que nos traz saúde, né? A alimentação de qualidade com comida de verdade, atividade física, evitar sedentarismo, um sono de qualidade, que é muito difícil a gente dormir bem hoje em dia, controlar estresse, quem não tem estresse. Mas a gente tem que aprender alternativas para controle do estresse, aprender a fazer coisas que possam nos ajudar a manter o estresse em nível mais saudável, né? Porque senão você vive em estresse o tempo inteiro e isso adoece, né? Que é a base, nossa base da saúde. Eu acho que a gente precisa voltar o nosso olhar para essa base. Então, não só alimentação, todos os outros pilares, os alicerces da nossa vida. Com certeza. Vamos ver quem consegue aí. Depois a gente faz um quiz para ver quem está conseguindo. Eu já estou pensando assim, penso só no hoje. Amanhã eu penso, porque senão você estressa, você fala, não vou dar conta, não é? E aí o que vem? Uma fome avassaladora para dar um conforto para nossa alma, não é? Verdade. Não pode. Insônia, vai dando aquela insônia, porque o que eu tenho que fazer amanhã, não vou dar conta. O excesso de informação que a gente vive, né? A gente fala que é a obesidade de informações, porque a gente recebe informação de todos os lados o tempo inteiro. E o nosso cérebro não foi feito para processar tanta coisa. Uma hora vai dar um Por problema. Isso que a gente, às vezes, né, finge demência. Não é? Estou acostumada a fazer isso, a minha pele agradece, viu, gente? E é isso aí, gostei muito de recebê-la. Por mim, ficaria reiteradas vezes aqui com a doutora Rose, porque, ó, isso aqui foi só um apanhado. De cada tópico, ela poderia ter falado mais. Então, o convite ainda fica aberto. Quanto mais casos aparecerem em seu consultório, quando você quiser, venha nos contar, dirimir as dúvidas. Tá bom, meus amores? Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Tchau. Tchau, tchau.